Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus tem compaixão de cada um de nós, ama-nos com um amor incalculável, que não podemos conhecer agora, mas que já já conheceremos com toda a profundidade. Estamos passando por um momento de devastação, de dor, um momento de grande tribulação. Mas a tribulação, ela nos serve para purificar aquilo que nos cega, ou melhor dizendo, nos purificar daquilo que nos cega, daquilo que nos impede de vermos a verdade. Muitas vezes, os corações fechados para o amor de Deus, fechados para a ação da graça, são aqueles que mais sofrem, porque são aqueles que estão mais afastados da luz, afastados da verdade. Muitas vezes feridos com a ferida da hipocrisia, sustentam suas próprias vidas em uma grande mentira. Mas a verdade sempre há de prevalecer. No encontro de hoje, Jesus está mais uma vez tentando iluminar os corações endurecidos. E aqui de novo ele vai ser criticado por sentar na mesa com os pecadores, os publicanos, etc. E o seu comportamento será criticado, porque ele dirige a palavra para essas pessoas, ele evangeliza essas pessoas. Nós sabemos, Jesus já havia dito em outro lugar, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aqui falando de doença espiritual, aqui falando daqueles que estão por conta e por causa do pecado, afastados da verdade, afastados de Deus. Jesus veio para atrair de volta estes. Veja que no início desse texto, o texto do Evangelho está aqui na descrição do vídeo, por isso eu não leio o Evangelho. Está aqui na descrição do vídeo, porque é interessante que você mesmo leia, que você mesmo faça essa experiência do encontro com Deus através da sua palavra. E esta mesma palavra vai te levar, vai te impulsionar para a Eucaristia. Ora, os pecadores e os publicanos escutavam Jesus. Isso é muito profundo e deve causar em nós um questionamento. Por que essas pessoas escutavam Jesus? Ora, poderíamos dizer assim no primeiro momento que escutavam Jesus porque os outros, os mestres da lei, fariseus, saduceus, todas as linhas do judaísmo, evitavam essas pessoas para não ficarem impuros. Como que a palavra chegaria até essas pessoas se esses não tinham contato com eles? Jesus faz exatamente o contrário. Jesus se dirige a essas pessoas, mas o mais interessante, essas pessoas o escutam. Nos dias de hoje, seria a mesma coisa? Quando nós hoje anunciamos Jesus nas novas praças, não é? A internet é essa nova grande praça, é o local do anúncio da verdade.
diferentemente daquele tempo. Hoje, as pessoas que não estão na comunhão com Deus, que estão aqui afastadas, aqui no texto chamadas de pecadores, elas não estão na intimidade com nosso Senhor. Essas pessoas também não querem escutar. Aqui é um grande problema. Não querem escutar a palavra, não querem dar ouvidos à palavra. Não podemos justificar, mas podemos até entender um pouco. Diante de tantos escândalos continuados, não é? Com líderes religiosos, as pessoas acabaram como que desacreditando da religião. Sim, isso é um ponto, e é um ponto verdadeiro. Acontece que esses escândalos, um atrás do outro, nunca foram escândalos acidentais, não. Tudo isso faz parte de um grande projeto do inimigo para destruir a igreja de Deus. Então, não se trata de uma coisa pensada ontem, nem pensada antes de ontem, mas são projetos que vêm já sendo executados já há séculos. Hoje nós estamos assistindo só mesmo aquilo que foi plantado já de muito tempo. Mas mesmo assim, ainda não se justifica, porque o que falta na verdade, para que Jesus seja mais ouvido, não é menos escândalos. Os escândalos vão acontecer e ai daqueles por quem eles acontecem, já disse Jesus no Evangelho. Mas o que falta são pregadores santos. É preciso que você cresça em santidade para ser um anunciador da palavra, para que esta palavra realmente possa causar o efeito para o qual ela veio. É preciso que aquele que anuncia a palavra viva em santidade. Porque não é o pregador que faz a graça acontecer na vida de ninguém. Mas Deus quer contar com pregadores santos, para que também ao anunciar a palavra, o seu testemunho toque na vida do outro e possa ajudar o outro a sair da escuridão. Por que então essas pessoas escutavam Jesus? Porque a santidade em Jesus, ela era transbordante. E por onde ele passava, ele exalava um perfume de amor e santidade. Porque em Jesus não havia comunhão com o pecado. Então Jesus podia, com sua palavra, tocar nos corações mais endurecidos. Mesmo que hoje nas praças virtuais a palavra não seja tão escutada por conta desse contexto que se criou nos dias atuais, mas ainda assim ela deve ser dita e não ficará no vazio. E não ficará no vazio. Essa palavra edificará uma nova sociedade que, após passar pela purificação dita no Evangelho, será totalmente e finalmente restaurada. Totalmente restaurada. É isso que acontece aqui hoje neste Evangelho. Quando Jesus conta a história do filho pródigo, sim, aquele que se afastou da comunhão com o Pai, aquele que saiu e gastou toda a riqueza que tinha, ou seja, toda a graça. E ao se ver totalmente sem vida,
Ele procura o Pai, porque o Pai é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida, e ele vai dizer em outro lugar que nós não teríamos a vida em nós mesmos, se não buscarmos a vida nele. Veja que quando este filho pródigo retorna para o pai diz: este teu irmão estava morto e voltou a viver. Quando um pecador, e nós vamos chamar aqui de pecador, aqueles que estão afastados da verdade, seja qual for o motivo, aqueles que estão afastados da verdade, quando escutam a palavra de Deus, e lá dentro se acende uma luz, e eles voltam para Deus, estes voltam para a vida, saem da morte, abandonam a morte. Que nesse dia, que neste momento, a nossa oração possa ser neste sentido, para que todos quantos estejam afastados da verdade encontrem a luz, saiam da sombra da morte. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.